Será que todos nós somos filhos de Deus? Essa é uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem umas para as outras. Muitas vezes as pessoas têm essa dúvida. Por quê? Porque nem todo mundo é filho de Deus. A pessoa, às vezes, ela chega e olha para a outra assim e fala assim: olha, você é filho de Deus. Na verdade, todos nós somos filhos de Deus. Mas na verdade, o que a Bíblia Sagrada nos diz? A Bíblia Sagrada nos diz que somos criação de Deus a partir do momento que nós nascemos. Olha só o que diz o Salmo 100, versículo 3, diz assim: foi Ele que nos fez, e dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Salmo 145, versículo 9 fala: o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Ou seja, todas as pessoas são criaturas de Deus, a criação de Deus, a natureza é criação de Deus, os animais são criação de Deus, mas para se tornar filho é necessário a pessoa dar um passo a mais. Olha só o que a palavra de Deus chega a dizer em João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Ou seja, para se tornar filho, a pessoa precisa aceitar Jesus como Salvador. Não existe outro caminho. Não adianta a pessoa falar assim: não, eu sou uma pessoa muito boa, eu faço bondade, eu faço caridade, eu não roubo, eu não minto, eu não mato, eu cumpro a lei fielmente, então eu sou filho de Deus, eu não preciso aceitar Jesus, eu não preciso fazer nada disso, porque isso é invenção de homens. Mas a palavra de Deus deixa bem claro: Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então você quer se tornar filho? Você tem essa incerteza? Aceite Jesus como teu Salvador e você se tornará filho de Deus. Olha só o que diz a palavra em Romanos capítulo 8, versículo 14, ela diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E em Efésios capítulo 1, versículo 5 fala: em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. A partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você se torna filho. E aí o Espírito de Deus é que começa a guiar os seus passos, as suas atitudes, as suas ações. Tudo aquilo que você faz é o Espírito de Deus que começa a te guiar. E quando você aceita isso por fé, em Efésios 1:5 a palavra fala isso, que Ele nos predestinou e Ele nos fez adotar, Ele nos adotou como filhos, e foi através de Jesus Cristo. Ou seja, não tem outro caminho. Deus nos adotou como filhos através de Jesus, e quando nós assumimos essa aliança com Ele, nós nos tornamos filhos. Jesus, Ele confrontou grandemente os religiosos daquela época. Os fariseus é aquelas pessoas que se achavam filhas de Abraão, que eram os herdeiros da salvação, que não tinha ninguém tão importante quanto eles, eram os religiosos, é eles que traduziam as leis, as pessoas estavam às cegas, as pessoas estavam na escuridão e somente eles tinham uma revelação profunda do que era Deus. E Jesus, quando Ele esteve nessa terra, Ele criticou duramente os fariseus. Por quê? Porque eles viviam de aparência, mas não tinha um real encontro com Deus, uma verdadeira transformação. E a palavra fala assim em João 8,44: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Jesus foi bem duro com os fariseus e chamou eles de filhos do diabo. Por quê? Porque eles seguiam a religião e não tinham compromisso com Deus. Eles queriam manter a aparência, eles queriam ser chamados de mestre pelas pessoas, mas eles não queriam assumir uma aliança com Cristo. E isso Jesus criticou duramente os ensinos dele, criticou as atitudes dele, e ele falou que todo aquele que se torna filho de Deus, ele não pode se tornar apenas na aparência, mas no coração, na transformação verdadeira, abrindo o coração para Deus, rasgando o coração, obedecendo a Deus em sua palavra, seguindo em sua luz, pedindo a sua direção, porque Deus, ele se torna Pai a partir do momento que nós assumimos
uma aliança com Ele. Jesus, quando Ele esteve nessa terra, Ele disse que somente aquele que guardasse a sua palavra realmente demonstraria que o ama. Vocês me amam, então guardem a minha palavra. Que Deus possa te abençoar de uma maneira extraordinária, abençoar toda a sua família, na autoridade do nome de Jesus. Você é filho de Deus? Curta, comente, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas cheguem ao conhecimento do Evangelho. Que Deus te abençoe.